circuito elétrico com uma resistência de 3 ohms ligado a uma pilha de 1,5 volts, né? Então seria alguma coisa assim, né? Pilha aqui, circuitinho, resistência e mais nada, tá? Foi considerado fio sem nenhum tipo de resistência e também a gente considerou a pilha como ideal. Então, o que a gente tem? O que for fornecido de energia aqui vai ser consumido de energia aqui na resistência. Então, o igual a RI. Nesse caso, resistência de 3 ohms, corrente solicitada e a pilha 1,5 volts. Logo, a corrente, 1,5 dividido por 3, 0,5 ampere, tá? Deixa eu ver se alguém errou esse. Há pouca gente também respondeu até agora. Não dá nem para fazer uma estatística, tá? Alguma dúvida do primeiro? Não, Não? professor. Tá. Não. O segundo é um exercício literal. Então, a gente podia ver esse circuito de uma outra forma, que é assim. Aqui eu tenho uma fonte de diferença de potencial. O circuito tem um resistor R2 e outro resistor R1. Eles estão em paralelo, já que tem uma bifurcação no desenho. Depois disso, volta a se juntar e aí fecha o circuito aqui. Então, R1 e R2 estão em paralelo e aqui a gente tem a diferença de potencial fornecida pelo circuito, que, aliás, no desenho aí está chamada de V e não de U, tá? Então deixa eu botar igualzinho. Legal. Como eles estão em paralelo, a DDP em cada um deles é V, do mesmo jeito, tá? E ele pergunta qual é a potência elétrica dissipada. Bom, potência elétrica, como a gente já viu, é diferença de potencial, da energia por carga, vezes carga por tempo, né? Mas a gente sabe que no caso do resistor P2, quem é a diferença de potencial? É o próprio V, já que as DDPs têm que ser iguais, vezes a corrente que passa por I2. Quem é a corrente que passa por I2? Eu preciso lembrar aqui que V, nesse caso, é igual a R2 vezes I2. Então, eu posso trocar I2 por V sobre R2, tá? Então, a potência vai ser V vezes V sobre R2, que dá V ao quadrado sobre R2, que é a letra C. Ixi, tá marcado errado aqui como a resposta correta, como sendo a E. É a D, tá? É V ao quadrado sobre R2, a resposta correta. Ok? Dúvida nesse? O número 3 foi o osso de vocês, né? Deixa eu salvar isso aqui para fazer a 3. Exportar. Alguém conseguiu terminar o número 3? O número 3, ela tem uma dificuldade. Senhor, eu fiz, mas não tá aparecendo se tá certo ou tá errado. Nem a 3, nem a 4, nem a 5. Ah, você falou, realmente está dando uns probleminhas no Forms. A resposta correta no caso da 3 é a C, 5 e 10 ohms. Foi? Eu coloquei isso daí mesmo. É isso aí mesmo, né? Joia. Deixa eu só salvar isso aqui. Ele acabou não carregando as respostas corretas. Depois eu já libero isso aqui para vocês. A dificuldade maior no exercício número 3, de quem teve dificuldade, certamente foi a matemática do negócio, né? O que ele diz? Ele tem 3 componentes, R1, R2, R3, e eles são colocados em 2 situações diferentes, tá? Quando eles são ligados em paralelo,
ou seja, R1, R2, R3 ligados em paralelo, tá? R1, R2 e R3. Eles são colocados a uma DDP de 190 volts. São ligados, desculpa, 100 volts, perdão. 190 depois. Eles são ligados aí a uma DDP de 100 volts. E a soma das correntes elétricas, né, a corrente total no circuito, ela é igual a 55 amperes. Então, isso é o que a gente tem de informação do arranjo inteiramente paralelo. Depois, ele pega os mesmos 3 resistores, só que agora eles colocam em série R1, R2, R3, e diz que eles rodam com uma DDP de, agora sim, 190 volts, que a corrente total, a corrente que passa aqui no circuito, ela é de 10 amperes, e que a resistência R1, aí ele dá um dado a mais, é de 4 ohms, tá? Então, são as informações aqui que a gente tem das duas situações dos 3 resistores colocados em série e em paralelo. O que a gente tem, então, do primeiro resultado é que, né, aqui nós temos que a diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a corrente total. E quem é a resistência equivalente dos 3? A gente pode saber, já que ele diz que 100 volts é igual à resistência equivalente vezes a corrente total, que é de 55 amperes. Logo, essa resistência equivalente é igual a 100 dividido por 55, tá? E quem é essa resistência equivalente? Ora, como eles estão ligados em paralelo, nós temos que a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E isso é igual ao inverso disso aqui, né? 55 dividido por 100, tá? Só que a gente sabe o valor de uma delas, né, que foi a última informação que ele deu, que R1 é igual a 4 ohms. Então, a gente tem aqui do primeiro circuito que 1/4 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a 55 dividido por 100. Vou passar esse cara para o outro lado da igualdade. Tá? 1/4. Então, a gente vai ter o seguinte, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 vai ser igual a 55 dividido por 100 menos 1/4. Ora, isso aqui é a mesma coisa que 0,55 menos 0,25. Ou seja, que informação eu tenho aqui do circuito em paralelo? E o inverso de R2 mais o inverso de R3 é igual a 0,30. Tá? Então, vou guardar essa informação. Agora, eu vou trabalhar o que eu tenho lá sobre o circuito em série. Tá? No caso do circuito em série, a gente sabe o quê? Que a diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Nesse caso, 190 igual a resistência equivalente aqui é R1 mais R2 mais R3 vezes 10. Então, R1
mais R2 mais R3 é igual a 190 dividido por 10, que é 19. Mas a gente sabe quanto vale R1. R1 vale 4. Então, R2 mais R3 igual a 19 menos 4, que é igual a 15, tá? E aí acabou a física, né? Virou um problema de matemática, onde nós temos duas informações, duas equações e duas incógnitas, tá? A primeira das informações me diz o seguinte: 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a 0,3. E a segunda informação me diz que R2 mais R3 é igual a 15, tá? Então eu tenho aquela situação clássica de duas equações e duas incógnitas para resolver, que é o típico problema lá de matemática do ensino médio, né? Na primeira equação, eu posso fazer o seguinte, ó, R3 mais R2, né? Soma dividido pelo produto, já que aí são duas frações, igual a 0,3. R2 mais R3, quem é? 15. Né? Então a gente tem aqui que 15 R2 vezes R3 é igual a 0,3, ou ainda que R2 vezes R3 vai ser igual a 15 dividido por 0,3. Tá? 15 dividido por 0,3 vai dar 50. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 10, 50. Legal. Então a gente sabe agora soma e produto, né? De duas. A gente sabe isso aqui. R2 mais R3 é igual a 15. E R2 vezes R3 é igual a 50. Se a gente vai chegar com isso aqui numa equação do segundo grau, né? Por quê? Onde eu tenho R2, por exemplo, né? Tanto faz se você substitui o segundo para o primeiro ou ao contrário, R2 é igual a 50 dividido por R3. Se eu substituir isso aqui, o que a gente vai ter? 50 sobre R3 mais R3 igual a 15, tá? Ou então, né, ao invés de resolver a equação do segundo grau, você pode parar aqui e pensar, como é que eu tenho que a soma é 15 e o produto é 50? Né? Esse daqui dá até para fazer sem nem fazer a conta, que é, ó, 10 vezes 5, 50. E 10 mais 5 é igual a 15, tá? Daria para fazer assim, olhando para ele. Quem não conseguiu sacar isso, vai resolver a equação do segundo grau, né? Nesse caso vai ficar assim: 50 mais R3 ao quadrado igual a 15 R3. Então você vai ter uma equação do segundo grau que é R3 ao quadrado menos 15 R3 mais 50 igual a 0. Resolvendo a equação. Vocês que finalizaram e acertaram, resolveram a equação do segundo grau ou já sacaram aqui da soma do produto? Eu fiz direto o que o senhor falou aí, senhor. Sobrou 15 e a única opção que tinha É, era o 5 mais 10. isso, exatamente.
Né? Daria para fazer assim, tá? Aí eu estou só resolvendo a equação do segundo grau, para quem quiser ver. Então fica assim, menos b, 15, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 15 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2, tá? Então isso aqui vai ser 15 mais ou menos raiz de 225 menos 200, dividido por 2. Então o R3 vai ser 15 mais ou menos 5, né? 225 menos 200 dá 25, raiz dá 5, dividido por 2. Somando, 15 mais 2, 20, dividido por 2, 10. Subtraindo, 15 menos 5, 10, dividido por 2, 5. E aí, você vai lá na outra equação. Se você disse que R3 é 10, o outro vai ser 5 e vice-versa. Essa seria a solução mais formal, mas desnecessária, porque nesse ponto aqui, como é uma questão de múltipla escolha, né, no ponto em que a gente chegou na soma e no produto, já dá para fazer direto olhando só para para as alternativas, tá? Era desnecessário fazer a solução completa e formal. Mas quem quis fazer, se fosse uma questão de discursiva, aí você teria, né, que levar. Se bem que ali já seria bastante aceitável, né? Soma e produto, 15,50 é um resultado já bem conhecido, né? Bem manjado, tá? Ups, falta pouco para terminar o horário, mas dá tempo. Vamos lá. Número 4. A ideia aqui é a seguinte. Ele tem um resistor ôhmico, então um resistor do tipo U igual a RI, tá? E ele diz o seguinte, quando ele está sujeito a uma diferença de potencial V0, o resistor passa por ele uma corrente chamada I0. Aí ele muda. Muda o V, muda o I, vai mudar o R? O R não pode mudar, né? E aí ele diz o seguinte, ó, se o novo V for 40% maior que o anterior, o novo I vai ter que ser de quanto? 40% maior também, eles são diretamente proporcionais, né? Então, o novo I vai ser também 40% maior que o anterior, por isso a resposta correta é I igual a 1,4 e 0, tá? Alguma dúvida nesse número 4, gente? Número 5. O aparelho eletrodoméstico trabalha com a potência de 3.300 watts, ou joules por segundo, como queiram, quando sujeito a uma DDP de 220 volts. A pergunta é qual é a corrente elétrica que passará por ele? Potência, energia por carga, carga por tempo. 3.300 igual a 220 vezes a corrente. Logo, a corrente vai ser de 3.200 dividido por 220, o que dá 1,5 ampere. Tá? 33 dividido por 22, que era a letra B de bola, tá ok? Cravadinho, 11h20, consegui finalizar. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Vocês sabem que na próxima semana nós teremos o simpósio da FATEC, né? Uma oportunidade ímpar para vocês conhecerem mais sobre a área de processo de soldagem, né? De projetos mecânicos, conhecer também a parte de manutenção e aprofundar aí, né, no curso de projetos também. Então, é uma oportunidade muito legal que a FATEC oferece para vocês uma vez por ano. Conhecer também
um pouco mais sobre os projetos de iniciação científica, né? E até mesmo a se candidatarem, né, a fazer iniciação científica nos próximos semestres, conhecendo um pouco mais sobre o assunto. Então vai ser importantíssima a participação de vocês lá no congresso, e eu estarei lá participando também das atividades e espero não, né? Vou encontrar todos vocês, tá? Professor, obrigado a Oi, participar. professor. A presença é computada pela participação no evento, né? Ô, mestre, Oi, Rodrigo, pode falar. essa última resposta aí do senhor não está errada, não, né? 15 amperes, não, professor? 33. É 15. 3.300. É 15, é 15, é 15, é 15. Tem razão. Deixa eu ver até. É 3.300 dividido por 20, né? 220. Porque 220, o que seria a mesma coisa que 330 30 por dividido por 22. 22. 15. Dá 15, exatamente. Faltou um zero ali. Legal. Deixa eu substituir aqui. Então, 15 ampere. Deixa eu ver se está certo lá no questionário. Ela tá dando. No questionário, ele não dá a estava resposta. ele não estava dando a resposta. Já está certo, sim, 15 amperes. Não sei por que ele não pegou a resposta. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.